Eu lido com inglês há bastante tempo, mas era um inglês instrumental, né? Que me possibilitava basicamente fazer leituras e redigir pequenos textos. Certo. E aí eu tinha uma carência de desenvolvimento da fala e escuta, né? Certo. Então, quando a gente chegou, eu fiquei nesse foco, né? A gente conversou sobre como o curso poderia ser trabalhado para mim e aí eu senti que durante mais de um ano, a gente ficou juntos mais de um ano, a minha fala especialmente deu um salto. Sério? Então, exato, com certeza, absoluta. Que legal. Então, quando eu chego para fazer um estágio no exterior, eu estou muito segura. Né? Eu estou num país de língua inglesa, então, assim, desde o começo eu senti pouca dificuldade, né? Claro que tem a adaptação, mas eu senti pouca dificuldade em me comunicar. Certo. Legal, quando a gente começou, você nem tinha esse plano de ir para Nova York ainda, né? Era um objetivo mais de desenvolvimento do inglês. Não, exato. Para fins acadêmicos, para congresso, etc. No fim, você acabou indo para Nova York. Exatamente. Trouxe o inglês junto. Que bom, né? Que bom que ajudou, Mafê. Eu fico contente de saber Foi um investimento muito bem feito. Eu acho que eu sempre estive inteira nas aulas. Então eu gosto muito das aulas, né? Eu gosto muito das suas aulas. Eu acho que você traz e para mim, na verdade, foi, apesar do tempo da pandemia, de ter passado o tempo da pandemia, eu dei aulas online, sou professora. Eu tenho uma dificuldade, assim, de me relacionar com o ambiente de aprendizado virtual, como professora, né? Mas, nesse caso, eu acho que como você traz dinâmicas que são muito integradas ao ambiente virtual, eu acho que eu aproveitei, assim, realmente, todos os momentos de aula, eu aproveitei da melhor maneira possível. Né? Que ótimo. E assim, entre os períodos de aula, o que eu podia fazer com o inglês, e que eu fiz bastante, ficar em contato com materiais, produtos da cultura de língua inglesa. Então, filmes, músicas, podcasts. Então, isso, eu fiquei, né, entre as aulas, eu tinha esse interesse de ficar em contato com a cultura de língua inglesa. Claro. Essa imersão, né, extra-sala, ela é muito importante no aprendizado. Você consumir conteúdo, né, não apenas o inglês didático dos materiais que a gente usa em sala de aula, mas o inglês real mesmo, dos conteúdos que você mencionou. É muito importante e isso traz um desenvolvimento muito grande. Mafê, se você tivesse que destacar um ponto como o mais interessante das minhas aulas, o que você destacaria? Acho que tem a ver com a sua didática, né? O modo como você se propõe a passar o conteúdo, mas eu gosto muito do humor. Do humor? Exatamente, gosto muito. Eu acho que é um elemento para o aprendizado que é muito importante. Que legal. Então, você traz uma leveza quando você lida com... Assim, eu comecei a fazer piadas, a entender as piadas em inglês. Eu acho que o bom humor, ele é um elemento importante de aprendizado. Que legal, que legal. Sim. Eu acho que para o aprendizado de língua é super importante porque o humor é uma das características que é importante para a expressividade, inclusive. É verdade. Né, da língua. E aí eu consegui, né, assim, um pouco entrar no aprendizado nesse novo ciclo que eu estou fazendo com você, que eu fiz com você, a partir desse elemento. Para mim foi bem claro. Inclusive aqui eu tô praticamente uma piadista.
Sabe que quando a gente vai aprender um idioma, a gente vai cometer erros, falar coisas engraçadas, né? Então, Isso. eu acho que E aí eu. o humor faz muito parte, assim. Exato. Então, fazer dos erros que eu sei, eu sinto que eu cometo ainda, né? Alguns erros, Uhum. percebo, mas aí eu faço deles sabe, a escorregada que você faz as pessoas rirem e depois ela Sim, vira sim, uma acrobacia. Então, o escorregão que vira uma acrobacia, um pouco essa exatamente. imagem. É. Quando você tem humor, quando você usa o humor assim, em relação aos seus tropeços, aos seus erros na sala de aula e na vida real também, falando o idioma estrangeiro, eu acho que isso realmente colabora assim para que você se desenvolva mesmo, porque se você leva aquilo como é sempre uma vergonha, uma coisa pesada, você trava, né? Você fica travado. Tem que ter humor. Gostei desse retorno. Você achou alguma coisa diferente das outras experiências que você teve com aulas de inglês? Olha, sim, e para mim isso foi bem importante e que foi um pouco a liberdade que eu tinha de conversar com você em relação ao que eu precisava desenvolver, o que eu sentia que eu precisava desenvolver. Então, eu acho que eu pude ser menos passiva no meu aprendizado. Isso foi bem importante. Então, essas conversas que a gente tinha sobre o que eu sentia que eu precisava aperfeiçoar, as dúvidas que eu trazia, os temas gramaticais que eu achava que tinha que voltar e fazer uma revisão, e você foi bem atento assim, a isso. Legal. Então, isso foi diferente em relação às minhas outras experiências. Bacana. Tinha mais flexibilidade, personalização, né, do conteúdo. Exato. Que legal. Fico contente também.